interligar, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Irmãos e irmãs, paz e bem, estamos no terceiro dia de nossas reflexões à luz da exortação apostólica do Papa Francisco, Laudate Deum. Queremos agradecer ao cantor Zé Pinto, que inicia nossa reflexão, lembrando-nos que tudo está interligado. A cada dia, um irmão, uma irmã, começa a nossa reflexão lembrando-nos disso, porque esta é a mensagem central da Laudato Si, da Laudate Deum. Tudo está interligado. Nós não podemos pensar a realidade de forma separada. Hoje nós vamos falar das pessoas que negam a crise climática. Quantos resistem a essa ideia e causam grande confusão, levando aos pobres mais sofrimento ainda. E nós vamos ouvir a Doris falando da resistência na região amazônica. Iniciemos então com nossa oração. Louvado sejas, meu Senhor, por todas as vossas criaturas. Com São Francisco, queremos louvar-vos com nossa vida, cânticos e gestos. Dai-nos a sensibilidade de Jesus para com as criaturas do Pai, que tenhamos olhos atentos para contemplar os lírios do campo e toda a beleza de nossa Mãe Terra. Pedimos perdão por reagirmos tão pouco e fracamente diante da violência com que nossos irmãos e irmãs são tratados por seres humanos que pretendem tomar o lugar de Deus, e por isso tornam-se os piores inimigos da própria humanidade. Já sentimos os fortes impactos da crise climática que se impõe a nós de forma cada vez mais evidente. Ouvimos e damos eco aos clamores que sobem da Amazônia e de tantas outras partes do mundo. Que estejamos convictos, Senhor, de que tudo está interligado e que ninguém se salva sozinho. De mãos dadas, queremos nos comprometer com um caminho de cuidado mútuo, pois nossa missão é cuidar da vida. Amém. Ontem nós refletimos no parágrafo 5 da Laudate Deum, o Papa Francisco apresentando alguns dados que comprovam essa crise climática. Hoje o Papa Francisco fala de tanta resistência e confusão que existe
por causa das pessoas que procuram negar de toda forma essa crise climática, usando dos meios de comunicação e muitas vezes causando até calúnias. Assim diz o Papa Francisco. Nos últimos anos, não faltaram pessoas que procuraram minimizar essa observação. Elas citam dados supostamente científicos, como o fato de que o planeta sempre teve e continuará a ter períodos de resfriamento e de aquecimento. Essas pessoas ignoram, contudo, outro dado relevante. Aquilo que agora estamos assistindo é uma aceleração anormal do aquecimento, com uma velocidade tal que basta uma única geração, e não séculos ou milênios, para notarmos a diferença. A subida do nível do mar e o degelo das geleiras pode ser facilmente notado por uma pessoa no arco da sua vida, e provavelmente, dentro de poucos anos, muitas populações terão de se deslocar de suas casas por causa desses fenômenos. Para ridicularizar quem fala sobre aquecimento global, há quem recorra ao fato de que frequentemente verificam-se também frios extremos. Esquecem-se, porém, de que estes ou outros sintomas extraordinários são apenas expressões variadas da mesma causa, o desequilíbrio global causado pelo aquecimento do planeta. Secas e alagamentos, redução do nível da água em lagos e populações eliminadas por maremotos ou inundações têm fundamentalmente a mesma origem. Aliás, se falamos de um fenômeno global, não podemos confundi-lo com eventos transitórios imutáveis que em grande parte explicam-se por fatores locais. A falta de informações leva a relacionar erroneamente as grandes projeções climáticas concernentes a longos períodos, as quais dizem respeito pelo menos a um período de 10 anos, com as previsões meteorológicas, que podem cobrir no máximo algumas semanas. Quando falamos de mudança climática, referimos-nos a uma realidade global, com variações locais constantes que persiste por várias décadas. Na tentativa de simplificar a realidade, não falta quem culpe os pobres por terem filhos demais, nem quem procure resolver o problema mutilando as mulheres de países menos desenvolvidos. A culpa, como de costume, parece recair sobre os pobres. Mas a realidade é que uma reduzida parcela mais rica da população mundial polui mais do que os 50% mais pobres, e que a emissão per capita dos países mais ricos é muitas vezes superior àquela dos países mais pobres. Como ignorar que a África, lar de mais da metade das pessoas mais pobres do mundo, é responsável apenas por uma mínima parte das emissões no passado? Diz-se frequentemente também que os esforços para mitigar as alterações climáticas, reduzindo o uso de combustíveis fósseis e desenvolvendo formas de energia mais limpas, levarão à diminuição dos postos de trabalho. Na verdade, o que está acontecendo é que milhões de pessoas perdem o emprego devido às diversas consequências da mudança climática. O aumento do nível do mar, as secas e muitos outros fenômenos que afetam o planeta e deixam muitas pessoas à deriva. Aliás, a transição para formas renováveis de energia, quando bem gerida, assim como os esforços para se adaptar aos danos das mudanças climáticas, são capazes de gerar inúmeros postos de trabalho em diferentes setores. Portanto, é necessário que os políticos e os empresários se ocupem disso imediatamente. Assim o Papa conclui essa parte. A gente vê a sua indignação diante da desinformação e da manipulação de falsas notícias, de falsas pesquisas. Como que a desinformação causa tantos danos. Então me lembro da Amazônia, seus povos, seus rios, florestas, cidades, o amor do Criador, num abraço sinodal, o poder da criação, da ecologia integral. Hoje, para fazer ecoar as vozes da Amazônia, nós recebemos a Doris, que é assessora da Rede Eclesial Panamazônica,
que traz para nós o grito da Amazônia, um grito de resistência. Seja muito bem-vinda, Doris. A hora é agora. Vivemos tempos de grande perigo e esperança renovada. As mudanças climáticas se agravam em todos os dias, com a extração e o uso de combustíveis fósseis e o desmatamento. Vemos o aumento das temperaturas, as inundações, as secas, os incêndios e as cheias. Assoma-se aí a predação da natureza e o crescimento da fome, das guerras e das desigualdades. Matam seres humanos e não humanos, destroem direitos, desmancham a teia da vida. Centenas de milhões de pessoas são afetadas nas cidades, campos, florestas e litorais, e não só na Amazônia, em todos os continentes, pelos impactos de crises que alimentam a ebulição do planeta. Em meio a toda essa escuridão, há luzes que nos mostram o caminho. Laudato Deum. É um triunfo do sim, em Iassuní, no Equador, para deixar o petróleo debaixo da terra. É a ação coordenada de organizações sociais e fortes espiritualidades que tornam visível a necessidade de salvar e defender a Amazônia agora. É a vitória de Choco Andino, que rejeitou a mineração. Onde está Quito? É a luta indígena e popular contra o marco temporal das terras dos povos originários no Brasil. É a resistência dos amazônidas de não mais discutir a Amazônia na Amazônia e para a Amazônia sem nós amazônidas. É a Marcha das Margaridas, reunindo mulheres do campo, floresta e rio, para ocupar Brasília e defender novas relações sociais pautadas nos valores da ética, solidariedade, reciprocidade, justiça e respeito à natureza. Nós, amazônidas, mobilizamos em agosto 30 mil pessoas em Belém, para incidir sobre a cúpula presidencial dos países da Amazônia, para realizar uma Assembleia dos Povos da Terra, que produziu uma carta de reivindicações mais sentidas dos povos amazônicos, e que foi entregue aos presidentes por uma vibrante marcha com mais de 5 mil indígenas, quilombolas, movimentos de mulheres e ambientalistas, moradores de periferias urbanas e comunidades tradicionais. Não podemos ter dúvidas, agora é a hora, por 3 simples razões. A questão das mudanças climáticas se tornam evidentes por todo o mundo, basta olharmos as secas na Amazônia e as inundações no sul do país. Cresce a consciência de que amanhã será tarde demais e que as últimas mobilizações mostram que deter as mudanças climáticas é o objetivo possível, como também reafirma Papa Francisco em Laudato Deum. A Força dos Povos em Movimento da Amazônia organizará o 11º Fórum Social Pan-Amazônico na Bolívia. Levará as discussões comunidades indígenas em junho de 2024, na Amazônia Boliviana, ao mundo, e construirá e mobilizará um processo de participação popular no curso para a COP30, em dezembro de 2025. Multiplicaremos, neste caminho, comunidades e povos que façam valer os direitos humanos e da natureza, por territórios com desmatamento zero, livres de exploração petrolífera e de mineração. Utilizaremos todos os instrumentos possíveis, marchas, demonstrações de reivindicações e resistência, processos judiciais, lutas por políticas públicas e por novos modos de vida, resistentes à invasão extrativista predatória dos grandes projetos que alastram-se pela Amazônia. Defesa dos direitos laborais e sociais, afirmação de leis que defendam os bens comuns e reconheçam os direitos da natureza. Não podemos continuar correndo de COP em COP. Essas conferências precisam ecoar os anseios de mudança. Se conseguirmos assegurar grandes mobilizações, ações e vitórias territoriais prévias, em 2025 será o ano em que as forças vivas, humanas e não humanas, estarão conectadas para mudar o curso da história, do clima e da vida do planeta. Os caminhos da luta socioambiental se encontram, assim em Belém, precisam fazer da primeira COP na Amazônia o momento que mudará a história. Temos o potencial de mudar o curso da história do clima, de atuarmos de forma coordenada, unida e urgente. Por isso, desde que finalizamos a cúpula da Amazônia, estamos num processo de coalizão dos povos pela justiça climática COP30, já com 90 entidades que aderiram a esse processo nacional, internacional, na América Latina e internacionalmente, rumo numa construção
de incidência pela a garantia da vida do planeta desde a COP28, perpassando a COP29 para chegarmos à Amazônia e mudarmos a história do clima em Belém. Doris, gratidão pela reflexão que você nos trouxe hoje. Para os povos originários e ribeirinhos, garantir o direito de permanência no território passa necessariamente pela dimensão do cuidado e da arte, no sentido de se reinventar para cada dia descobrir sua humanidade na relação íntima com a terra, com as florestas e tudo que nela habita. Mas também passa pela dimensão da resistência pela luta e enfrentamento das forças destruidoras que visam o lucro acima de tudo. A vida vale mais. Tiago de Mello, um grande poeta amazonense, sonhador e lutador pela causa das florestas e dos rios, utilizava-se da sua sabedoria e poesia para denunciar os projetos de morte, mas também para anunciar que outro mundo é possível quando há luta e resistência, quando há mudança de hábito, mudança na maneira de pensar e de agir. Dizia ele: resiste, resiste, companheiro, resiste. Ainda que os braços do inimigo sejam tão largos como as asas de um moinho, luta, avança, não desista nunca e verás a verdade chegar dentro da manhã, manhã geral de amor que vai chegar. Lutar e crer, vencer a dor, louvar o Criador. Justiça e paz hão de reinar, e viva o amor, e viva o amor. Assim chegamos ao final da nossa reflexão de hoje, que nós possamos de fato cada vez mais buscar informações, porque a desinformação é um grande mal, causa grande dano à vida, e que possamos nos unir às forças de resistência. Aí onde você mora, na sua comunidade, procure pessoas que estão do lado da vida, que acreditam que podemos reverter esse quadro de tantos danos e cuidar melhor da criação de Deus. Que o Senhor Deus de amor e bondade nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que São Francisco de Assis, nosso padroeiro, aquele que cuida de cada um, de cada uma, que luta em favor da vida, na defesa da criação, interceda por nós. Rogai por nós, ó São Francisco. Rogai por nós.